Vamos abrir as nossas Bíblias aí, querido, em Daniel capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que tivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. E qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amém? Daniel era um homem que tinha o Espírito de Deus. A Bíblia diz aqui na narrativa que ele tinha um espírito excelente, um espírito diferenciado, um homem diferenciado, que mesmo sendo levado da sua nação para uma nação estranha, passando ali por perseguição, passando por uma mudança total na sua cultura, saindo da casa dos seus pais, sendo preso e levado cativo, estava ali no meio de um povo estranho, de um costume estranho, de situações diferentes, mas ele não deixou de adorar a Deus. Ele não mudou a sua vida, não mudou o seu coração, em não se contaminar com a comida do rei, não se contaminar com o costume babilônico. Babilônia também naquele contexto era um mundo perdido nos seus pecados. Daniel foi para esse lugar de maneira imposta, escravo, mas ele assentou-se no seu coração em não se contaminar com a Babilônia, não se contaminar com os costumes da Babilônia, com os prazeres da Babilônia, com as vontades ou com aquilo que a Babilônia impunha para ele. Ele resolveu ficar diante da presença de Deus continuamente. E quando esse fato acontece aqui, que nós lemos no capítulo 6, Daniel tem por volta de 80 anos de idade, irmão.
ele foi levado cativo para a Babilônia na sua adolescência. Possivelmente dos 10 até os 15 anos foi o período em que Daniel foi levado cativo. E aqui ele está com 80 anos de idade, sendo provado diante do rei. Nós sabemos que a história dele na Babilônia foi tremenda. O seu legado foi tremendo naquele lugar. O rei amava Daniel e constituiu ele como um dos seus presidentes. Entre os presidentes, como um dos seus príncipes, um dos 3 príncipes maiores, sendo Daniel aquele que se destacava entre todos. Por causa disso, houve grande ciúme no reino, ali dos governantes, dos outros presidentes contra Daniel, e eles tentaram achar alguma culpa em Daniel, acharam algum erro em Daniel, tentaram pegar Daniel em alguma circunstância, em alguma falha para tentar acusá-lo, mas eles não conseguiam achar, irmão. Eles não conseguiam achar nas palavras de Daniel erro, não conseguiam achar na vida de Daniel um erro contra Deus, contra o rei, contra o reinado, contra as pessoas. O seu testemunho era limpo, ilibado, a sua vida era na presença de Deus. Então eles fizeram um conluio, disseram: vamos tentar achar alguma coisa nele, na lei do seu próprio Deus. Mas eles fizeram isso na surdina, irmão. E eles foram ao rei e disseram: rei, faça um edito real, um decreto real, que ninguém pode mudar segundo a lei dos medos e persas. Depois que o senhor assinar e cravar o seu anel lá, ninguém poderá mudar, nem mesmo o rei poderá mudar, revogar. Que por espaço de 30 dias ninguém faça uma oração a outro Deus, ou petição a outro homem que não seja a ti, ó rei. E com essa trama eles encurralaram Daniel, se posso dizer assim, porque eles sabiam que Daniel não mudaria o seu caráter, não mudaria o seu estilo de vida, não mudaria as suas atitudes em Deus por causa de um edito humano de homens. Que Daniel, sabendo do edito real, ele vai dobrar o seu joelho, ele vai fazer a sua oração. A Bíblia diz que Daniel estava num lugar alto e ele tinha as suas janelas voltadas para a banda de Jerusalém, porque os judeus eles oravam assim, havia lá o templo e eles tinham esse costume de orar voltados para Jerusalém. Com certeza Daniel, por ter um grande prestígio no reinado, construiu o seu lugar de oração voltado para Jerusalém. Ele gozava de prestígio diante do rei. Mas agora aqueles homens invejosos que não conseguiam ter o que Daniel tinha, não conseguiam viver aquilo que Daniel vivia, montaram um conluio contra ele. E foram ao rei, irmão, fofocar. Tá vendo lá, ó rei, o Daniel, aquele que diz o teu príncipe, está fazendo oração, está buscando a Deus, está contrariando o seu edito real. O rei muito penalizado, irmão, por saber que Daniel era amado do seu coração, não podia mudar o seu edito. Nós lemos que ele tentou até o entardecer mudar, mas ele não conseguiu. E a única coisa que o rei deveria fazer era lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele fez isso com o coração apertado. Daniel foi lançado na cova dos leões naquela tarde, enquanto seus acusadores zombavam e riam, porque queriam não parar Daniel. Eles queriam matar Daniel, acabar com a vida dele. Daniel foi lançado na cova dos leões e o rei passou a noite toda em jejum, penalizado, sabendo que o seu amigo estava na cova dos leões e poderia morrer. E aqui eu dou uma pausa, irmão, e daqui eu volto lá para o Gênesis. Porque a história de Daniel, para mim e para você nessa noite, mais do que uma história, fala de uma vida relacional com Deus, de uma comunhão com Deus. Daniel cultivava algo, irmão, que todo cristão deve cultivar e que possivelmente não cultiva. Daniel cultivava algo que Adão e Eva tinham antes da queda. Daniel cultivava. Por isso Deus o chama de homem muito amado. Se você ler Daniel capítulo 1, 2, 3, se você ler o livro de Daniel, você vai ver nos primeiros capítulos que Deus o chama de homem muito amado, homem muito desejado, porque ele tinha uma vida na presença de Deus. Daniel cultivava algo que Adão e Eva tinham antes da queda. E o próprio texto, eu vou ler para você, o próprio texto diz que ele tinha na sua vida algo chamado de inocência. Inocência. E quando nós lembramos de inocência, nós lembramos do Éden, porque Adão e Eva, antes da queda, antes do pecado, antes de cair em transgressão, eles viviam em inocência, e a inocência dava direitos a eles de estarem na presença de Deus.
Por isso Deus vinha toda tarde, irmão, e estava com eles no jardim, porque eles eram inocentes. Não havia neles máculas. Você pode perguntar assim, pastor, mas Daniel não tinha pecado? Sim, Daniel era um pecador como eu e você. Só que ao invés de viver o pecado, ele vivia uma vida de inocência na presença de Deus. Ele vivia uma vida de comunhão na presença de Deus, onde o seu testemunho, a sua palavra condizia com as suas atitudes, e onde as suas atitudes condiziam com as suas palavras. Irmão, tem gente que fala assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não é? Isso é coisa típica de fariseu, irmão. Jesus disse assim, olha, vocês podem consentir com aquilo que eles dizem, mas não fazem conforme as suas obras. Porque os fariseus sabiam muito da lei, irmão, falavam muito de Deus, falavam muito das coisas de Deus, mas na prática de vida, eles eram pecadores miseráveis. Então eles se escondiam atrás das cortinas, atrás dos bastidores. Por fora eles se vestiam como santos, mas na realidade a sua vida por detrás das câmeras, por detrás da parede, era outra coisa. Mas eles apontavam o dedo para as pessoas e diziam a lei, como elas deveriam viver, mas eles mesmos não viviam. Mas Daniel não era esse tipo. Daniel era um homem que vivia na presença de Deus, e o que ele falava porque a sua vida condizia com o propósito eterno. Ele vivia na inocência com o Senhor. E o que é viver na inocência com o Senhor, querido? O que foi perdido no Éden, de alguma maneira, precisa ser resgatado na minha vida e na sua. E na cruz, no Calvário, Jesus resgatou a inocência, irmão. O sangue que foi derramado na cruz nos propiciou novamente o reencontro com o jardim, aonde Deus passeia conosco. A inocência foi resgatada pelo sangue de Jesus na cruz. Aí você percebe que Daniel ainda está muito longe de Jesus, mas ele prefere andar com Deus do que se submeter a esse mundo. Ele prefere pagar o preço com Deus do que se submeter às suas próprias paixões. Ele prefere ir para a cova dos leões, irmão, do que se submeter a homens. Ele prefere passar pela prova, pela luta, do que se render aos homens. A Bíblia diz que Daniel, sabendo do que estava acontecendo, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando Daniel soube que a crise se levantou, irmão, quando Daniel soube que o problema se estacionou na sua vida, o que ele fez? Ele dobrou os seus joelhos. Irmão, quando Daniel viu que a crise se instalou, ele foi para o joelho. Mas como é que pode Daniel, um homem de Deus, um homem que tinha também obrigação com o seu rei, negar o edito real? E quando que eu vou negar um edito real, ou uma lei presidencial, governamental, municipal, estadual? Quando que eu vou negar? Quando essa lei nega a lei de Deus, quando essa lei afronta a lei de Deus. Irmão, a nossa maior lei se chama Palavra de Deus, que hoje, infelizmente, a lei dos homens está contrariando a lei de Deus. Mas pensa que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, quando percebe que um levante vem contra a sua vida e que até uma lei é feita, o que aconteceu com Daniel, irmão, o que acontece com a igreja hoje, é a perseguição religiosa, é a perseguição por causa da nossa fé, por causa da nossa vida em Deus, da nossa intimidade. A nossa intimidade com Deus incomoda muita gente, Nossa intimidade com Deus deixa muita gente com raiva. A nossa prosperidade em Deus deixa muita gente com raiva, irmão. A nossa vida de saúde, de bênção, quando Deus nos levanta, nos restaura, deixa muita gente com inveja e muita gente com raiva. E as pessoas se levantam, se combinam num colúrio para tentar nos derrubar e às vezes até nos matar. Foi o que esses homens fizeram, articularam com o rei, fizeram um edito real para tentar pegar Daniel, e eles conseguiram, irmão. Só que Daniel, quando ficou sabendo que a escritura estava assinada, sabe o que ele fez? Ele foi buscar o seu Deus. Ele não correu, irmão. Ele não correu, não se acovardou, ele não fugiu do propósito, ele não mudou a sua vida no Senhor, ele não diminuiu a intensidade, ele não deixou de ir, ele não deixou de orar, ele foi buscar a Deus. Dobrou seus joelhos de manhã, na hora do almoço, à tarde continuou. E os homens foram ver Daniel, foram dedar ele para o rei. A pior coisa que tem, irmão, é quando as pessoas que querem derrubar a mim e você, quando elas nos veem naquele lugar de inocência,
quando elas tocam no lugar da nossa inocência, quem vai perder a vida são elas, não somos nós. Quando elas olham para mim e para você, que estamos de joelhos dobrados, mas a crise está grande, o problema está grande, a luta está grande, a enfermidade, a perseguição, a dificuldade, mas estamos com os joelhos dobrados. E ainda tem pessoas que nos vê com os joelhos dobrados, buscando, com a nossa vida em Deus, ainda tenta colocar mais carga sobre a nossa vida. E esses homens foram com muito prazer diante do rei Dario acusar Daniel, que Daniel estava cometendo crime contra o reinado, desobedecendo uma lei real. O rei, muito penalizado, teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas a diferença, irmão, de que daquele que está com Deus para aquele que não está com Deus, é que aquele que está com Deus até pode ser jogado na cova. Você sabe disso, que Deus pode até não nos livrar da cova, mas com toda certeza, se estamos com Ele, Ele vai nos livrar na cova. Amém? Podemos não ser livres das circunstâncias, da perseguição ou dos problemas, mas somos livres dos problemas, porque a nossa vida está com o Senhor. A nossa vida está na intimidade com o Senhor. Daniel se colocou de joelhos para orar como ele fazia, como ele costumava fazer. Ele não deixou de fazer. Quantas vezes, por causa de problemas, nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer em Deus? Quantas vezes o problema vem e aí nós fugimos de Deus? Quando Adão e Eva estavam no jardim, irmão, eles esperavam o Senhor vir na viração do dia. De tarde, o Senhor vinha todos os dias, eles tinham uma intimidade, uma comunhão, passeavam pelo jardim. Mas quando o problema veio, quando eles caíram em desobediência, eles se esconderam. Eles se esconderam porque eles tiveram medo de Deus, porque a inocência foi perdida. E quando nós encontramos problemas em nossa frente, nós tendemos a fugir da presença de Deus. Mas Daniel, com um retrato de fé, de confiança no Senhor e de fidelidade, como nós lemos aqui, porque ele era fiel, ele dobrou seus joelhos, como ele sempre fazia, de maneira acostumada na presença de Deus. Porque não era uma acusação, irmão, que o tiraria da presença de Deus. Não era uma perseguição que o tiraria da presença de Deus. Não era um problema que o tiraria da presença de Deus. Mas Daniel se voltou ao Senhor em oração naquele dia. Enquanto ele estava orando, irmão, preste atenção, enquanto ele estava na intimidade buscando a Deus, enquanto ele estava cultivando a vida com Deus, as pessoas estavam acusando. Quem é que vai se dar mal aí nessa história? Quem vai se dar mal nessa história? Se você está de joelhos dobrados, se você está buscando o seu Deus, se você está colocando as suas razões diante dele, quem é que vai se dar mal na história? Tem muita gente acusando e dizendo: agora ela virou Bíblia, ele virou Bíblia, agora a vida é de igreja. E muita gente, irmão, tenta colocar tropeço na nossa vida para a gente mudar, para voltar a ser aquilo que nós éramos. Mas agora eu e você estamos de joelhos dobrados no propósito com Deus. Aleluia! As coisas mudaram. E agora nós não vamos mais sair desse lugar por causa dos problemas. Porque os enfrentamentos não são maiores do que essa intimidade. Não são maiores do que essa vida nele. Porque ele nos chamou para vivermos coisas maiores. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não sondou o nosso coração, são as coisas que Deus está preparando para as nossas vidas. Aleluia! Daniel dobrou os seus joelhos, irmãos, em meio à crise, em meio à circunstância da sua vida. Mas ele sabia, chegou aos seus ouvidos que o edito foi assinado e que ele poderia ir para a cova dos leões. Mas assim como seus amigos também que estavam na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram constrangidos pelo rei e pelas pessoas em adorar a estátua do rei, eles disseram: nós não vamos adorar, vocês vão ser lançados na fornalha. Que nos lance. Quem manda em nossa vida, quem guarda a nossa vida, quem está com a nossa vida em sua mão é Deus, não é o homem. Porque muitas vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra lá na fornalha. Aleluias! Eles não se renderam àqueles homens. Daniel
dava graças diante de Deus. A Bíblia diz no verso 10 que de joelhos se punha, orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Não foi uma circunstância que mudou a sua vida de oração. Irmão, nós temos que avaliar isso. Muitas vezes circunstâncias nos tiram da intimidade com Deus. Muitas vezes pequenos probleminhas nos tiram desse lugar. Muitas vezes coisinhas minúsculas, irmão, nós transformamos em coisas grandes e nos roubam da presença de Deus, nos roubam da intimidade com Deus, nos tiram do propósito do Senhor, nos tiram da visão espiritual. Que nós temos assim, isso é muito grande, não pode ser mudado, é um edito real, não pode, nem o rei pode mudar. Espere, querido, sobre minha vida e sobre a sua vida existe um rei que domina sobre tudo. Aleluia. Aleluias. E esse rei não se chama Dario, esse rei se chama Jesus Cristo. Ele que está sobre as nossas vidas. Daniel estava orando ao Senhor. A sua intimidade não foi perdida por causa do problema. A sua intimidade não foi mexida por causa da crise. Porque a crise, irmão, prova o nosso coração. Pensa que a notícia de que ele passaria pela cova não mexeu no seu coração de certa maneira. Mas um homem espiritual, uma mulher espiritual, diz a Bíblia, discerne bem tudo. Discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Enquanto você está lá na presença de Deus, as pessoas estão te zombando, te julgando, sem discernir o seu tempo em Deus, sem discernir a sua vida em Deus. Mas você que é espiritual, você discerne bem tudo o que está acontecendo. Você sabe quem está no controle, que não é Dario, não são os presidentes. Quem está no controle é aquele que está no trono, aquele que domina o cosmos, a eternidade. É ele que está no trono. Aleluias. Daniel se punha e voltava a orar, buscando a presença de Deus. A perseguição sobre a sua vida se instalou, o problema se instalou, mas ele não diminuiu o seu ritmo. Ele não diminuiu a sua intensidade na presença de Deus, mesmo sabendo que os homens queriam matá-lo. Porque a sentença naquela época, irmão, era a cova dos leões. E você pensa que eles ficavam alimentando o leão todo dia? Aqueles leões estavam sem comer há muitos dias, irmão. Aqueles leões estavam famintos. O primeiro que caísse ali, irmão, virava migalhas nas bocas daqueles leões. Qualquer um que cometesse um delito contra o rei, contra o reinado, seria submetido à cova dos leões. Essa era a sentença naquela época. E Daniel sabia disso, mas ele não sai da intimidade por causa disso. Talvez você recebeu uma notícia, talvez alguém falou alguma coisa, ou veio alguma ameaça, ou veio algo que te entristeceu. Isso de forma tendenciosa te roubou da intimidade com Deus. Deus está falando para mim e para você nessa noite, querido, que nada pode nos roubar da intimidade com Deus. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Porque é a intimidade que nos garante. É a intimidade que nos garante. A intimidade com Deus. Muitas vezes nós tendemos a olhar para o problema. A gente olha para o leão, irmão. Olha para a cova, dizendo, não, como é que pode? Eu, hein? Vai lá que eu vou nesses leões lá e eles me pegam. E muitas vezes nós paramos diante disso e deixamos lá o lugar que nós devemos habitar na presença do Senhor. Daniel cultivava a sua vida no Senhor. Eu lembro que Jesus disse assim uma vez para os discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Daniel era esse tipo de crente perfeito, de crente de intimidade na presença de Deus. Sabia o seu lugar no céu, sabia entrar nos lugares celestiais em oração, tinha uma comunhão com o Espírito de Deus e não abria mão disso. 3 vezes ao dia se punha de joelhos. Era uma posição de rendição e adoração ao Senhor, uma posição que ele não negociava em sua vida. Outras coisas ele podia deixar, mas isso ele não deixava. E foi isso, irmão, que garantiu a sua vida diante da maior prova que veio sobre a sua vida. Eles viram um momento de intimidade. Irmão, ver um momento de intimidade é uma coisa, ser íntimo com Deus é outra. Muitas pessoas podem nos ver orando, mas não vão saber o que nós estamos sentindo. Muitas vezes, muitas pessoas podem nos ver na intimidade, mas não desfrutar dela. Eles viram Daniel na intimidade, mas eles não sabiam o que era aquilo.
E eles queriam interferir na intimidade dele com Deus. Ai daquele que tenta interferir na minha intimidade com Deus e na sua intimidade com Deus, irmão. Esses homens foram e zombaram porque Daniel estava orando e suplicando diante do seu Deus. Você percebe que a Bíblia deixa claro isso? Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, Daniel estava orando diante do seu Deus. Os homens e mulheres de intimidade na Bíblia deixa bem claro, os textos deixam bem claro: é o seu Deus, é o meu pastor, é o meu Deus, Paulo diz. Porque isso fala de alguém que tem uma intimidade com Deus, que conhece o seu Deus. Daniel precisava ir à cova dos leões, porque ele tinha desobedecido uma lei real. Mas se vai à cova, com intimidade, porque sem intimidade, irmão, vira comida de leão. Jó capítulo 4 versículo 7 diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha só o que ele está dizendo: não sejamos meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia. E assim era Daniel, menino na malícia. Era inocente no seu coração, puro em seu coração para viver com Deus. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. A posição de inocência que cabe a mim e a você diante de Deus, pois estamos diante de momentos de perseguição. Daniel não diminuiu o seu ritmo, mesmo diante da iminente morte. Mesmo diante do momento crítico na sua vida, ele não diminuiu. Nem por vergonha, nem por medo, nem por coação, nem por perseguição, nem por nada. Ele continuou firme na presença de Deus. Lembre-se que Daniel está com 80 anos de idade, irmão. Ele pegou criancinha na sua nação e levado para uma terra estranha. 80 anos de idade, ele poderia estar revoltado. Não tem muita gente revoltada? Tem até igreja que prega que você tem que se revoltar contra o problema. Você tem que se revoltar. Daqui a pouco vai ter que se revoltar contra Deus também. E se a palavra de Deus não funcionar, joga ela no chão. Tem uns que são assim. Daniel podia estar revoltado, irmão. Ele orava todo dia e falava com Deus, ele ainda estava cativo. Às vezes, irmão, a gente olha para as circunstâncias e diz assim: por que Deus não mudou? Por que Deus não mudou ainda? Por que eu continuo aqui nessa circunstância? Irmão, nós precisamos ter um olhar diferente diante das circunstâncias. A gente precisa deixar de olhar para fora, precisa olhar para dentro. A gente fica olhando muito para fora. E quando você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, as coisas mudam. Você pensa que Daniel não via toda a crise que se instalara ao seu redor, mas o seu joelho estava dobrado e o seu coração estava na eternidade, porque ele sabia, confiava no seu Deus. Daniel tinha uma vida imaculada na presença de Deus e diante dos homens, pois aqueles homens disseram: nós não conseguimos achar nenhum erro nele, a gente não consegue achar nenhum problema nele, nada que a gente pode acusar. Esse cara é certinho, ele faz tudo certinho, ele tem razão em tudo. Tudo que ele faz dá certo, irmão. Tudo que ele fala está certo. Você não encontra erro nele, não tem do que acusar ele, nem contra o rei, nem com o reinado, nem com nada. Vamos fazer o seguinte: vamos achar alguma coisa na lei do seu Deus. O que eles acharam é que Daniel dobrou seu joelho para adorar ao verdadeiro Deus. E eles queriam que Daniel parasse, que Daniel não buscasse a Deus. Muitas vezes nós somos, de certa forma, induzidos a isso, parar o nosso ritmo espiritual. Irmão, quando nós paramos com o nosso ritmo espiritual, é igual quem faz academia, é igual quem está malhando os músculos. Quando você para, trava tudo, irmão, atrofia. Quando você para na oração, quando você para na leitura da palavra, quando você para na vida espiritual, atrofia, é difícil para voltar. Daniel de maneira nenhuma negociou a sua vida no Senhor por causa das circunstâncias. Daniel, mesmo sabendo que a escritura estava assinada, ele entregou o seu fardo ao Senhor. Tem gente que pega o fardo, irmão, entrega para os outros, sai falando para todo mundo, contando agora: olha o que vai acontecer, olha o que fulano fez, olha a calúnia que ele fez, olha o que aconteceu. Daniel pegou o seu fardo, entregou aos pés do Senhor. Soube o que estava acontecendo, ele se rende a Deus no secreto. O secreto que os homens viram, que tentaram entrar no meio. Mesmo com a conspiração, mesmo com a condenação sem causa, porque essa é uma condenação sem causa. Tem gente condenando, mas não tem causa, porque essa causa não vale.
Não vale. Porque foi uma conspiração, foi uma mentira, foi um engodo, foi algo errado, foi algo vindo do diabo. Deus não compactua com as obras do diabo, irmão. Deus não aceita as obras do diabo. Daniel foi lançado da cova dos leões. Passou toda uma noite. O rei ficou de jejum, penalizado. No outro dia pela manhã, o rei foi à cova dos leões, muito aflito no seu coração. E ele chama por Daniel, querido. Mas vai acontecer algo muito interessante. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegou-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Preste atenção nas palavras do rei, irmão. Preste atenção no versículo 17. Quando o rei vai lançar Daniel na cova, ele diz assim: E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Peraí, por que você está falando isso, rei? Porque você sabe que eu sirvo a Deus, não sabe? Você sabe que eu sirvo a Deus continuamente. Eu não sou crente só hoje, não. Eu fui ontem, eu fui antes de ontem, irmão. Eu fui semana passada, eu fui mês passado, ano retrasado. Estou sendo hoje, serei amanhã e vamos ser até Jesus voltar. O rei estava dizendo assim: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E outras palavras, agora o teu Deus vai funcionar, Daniel. Agora a tua comunhão vai funcionar. E você vai depender disso agora. Você vai depender agora da sua comunhão, do seu Deus. Quem está falando isso, irmão? É o rei. Agora o teu Deus a quem você serve, ele vai funcionar na sua vida. Porque afinal de contas, você serve a Deus. Você é servo de Deus. Deus vai garantir você, irmão. Amém, irmã? Deus vai garantir você. A quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará. Não importa como, nem onde, nem quando, mas ele te livrará. Com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Mais uma vez o rei manifestando fé em Deus, irmão. O rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, de novo, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluias. Daniel disse para o rei: o meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou o seu anjo. O rei perguntou novamente: será que o teu Deus, a quem você continuamente serve, poderia te livrar, ou te livrou da boca dos leões? Qual é a resposta, irmão, nessa noite? Qual é a resposta nessa noite diante dessa crise? É que Deus nos livra da boca dos leões. Deus nos livra dentro das circunstâncias, mas Ele nos livra. O próprio diabo que arma ciladas contra a nossa vida, Deus nos livra todos os dias. O rei perguntou: será que o seu Deus pode te livrar dos leões? Daniel responde para ele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E esse é o ponto, irmão. Para você entender, foi achado em mim oração diante dele. Foi achado em mim relacionamento diante dele. Foi achado em mim leitura da palavra diante dele. Foi achado em mim graça diante dele. Foi achado em mim compromisso diante dele. Foi achado em mim vida com ele, no propósito dele. Foi achado em mim inocência, relacionamento. E também contra ti, rei, eu não tenho cometido delito algum. Irmão e irmã, aqueles que estão se aglutinando contra a sua vida por esses dias, aqueles que estão tentando contra a sua vida, seja pelo que for, essas pessoas vão se dar mal, muito, irmão. Daniel capítulo 6, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porquanto crera no seu Deus. Testemunho de fé no Senhor, de vida e fidelidade no Senhor. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e se esmigalharam todos os ossos. Esses leões estavam com fome ou não estavam? Pegaram no ar, irmão. Sabe quando o gato pega a carne assim, se joga para cima, o cachorro pega
no ar. Os leões pularam, pegaram os homens acusadores, pegaram os seus filhos, as suas famílias que foram lançados lá. O versículo 25 diz: então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Agora ele faz um decreto, um segundo decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O rei testemunhou da vida de Daniel. Ele disse: o Deus de Daniel, ele salva, ele livra e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Um edito real foi feito para que todos reverenciassem Deus de Daniel. Que testemunho glorioso, irmão, de intimidade. Que eu e você possamos avaliar a nossa vida de intimidade no Senhor, porque a nossa vida de intimidade, irmão, não vai ficar só entre você e Deus, só entre eu e Deus e você e Deus. A nossa vida de intimidade vai tocar muita gente ao nosso redor. A nossa vida de intimidade, irmão, não fica só no quarto com Deus, ela repercute em nossa vivência, seja diante das crises, das provas, ou seja diante do nosso próprio testemunho diante dos homens. Por isso que Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. A nossa vida de testemunho repercute ao nosso redor. Daniel naquele dia impactou a vida do rei de todo o reinado, porque Deus o livrou da boca dos leões por causa de uma palavrinha chamada intimidade. Intimidade, isso não vai mudar nunca, irmão. Até Jesus voltar, o que Deus requer de mim e de você é intimidade. O que Deus requer de mim e de você é relacionamento. Pastor, mas a crise... Não importa, irmão. Deus requer de você relacionamento e intimidade. A intimidade com Deus muda a nossa vida. A intimidade com Deus muda a circunstância. A intimidade com Deus faz nos ver os problemas menores. A intimidade com Deus nos faz melhores.